Boa, rapaziada. Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na mãe do gato. Tudo bom? Bom. Ótimo, então. E aí, faz uma cota, né? Tava com saudade? Não precisa responder, não. Fica tranquilo aí. Guarda pra você. Beleza. Então é o seguinte, meus queridos. Agora que eu acho que tá funcionando direitinho, né? Para alguns, infelizmente, tá funcionando direitinho, que toma um susto toda vez. Mas, já tá acabando. Daqui a pouco, no 2021, vocês vão poder se assustar ao vivo. É grave. Bom, vamos lá, meus chapas. Vocês já devem estar com a apostilinha número 5 aí. Então, essas primeiras aulas, se vocês já repararam, essa apostilinha número 5 ela está revisando alguns pontos que a gente já conversou, beleza? Eu vou voltar com alguns pontos aqui, tranquilo, de boa. E depois a gente vai continuar na matéria. Preciso continuar. Mesmo a apostila não cobrando de vocês essa matéria, essa apostila 5, eu vou continuar. Certo? É nóis. Então é o seguinte, antes de mais nada, não esqueça, por favor, de colocar seu nominho, seu sobrenome e a sua turma lá no grupo do Facebrax. Não é para colocar no YouTubex. Firmão? Então, é nós que tá. Eu não sei se vocês deram uma olhada já na apostila número 5, number 5. Meu inglês está demais, hein? Vocês estão reparando aí que tá falando, já começa com a história do Brasil e tá. Eu vou voltar um pouquinho antes para a gente entender melhor de que parte a gente está começando a apostila número 5, beleza? Na semana passada eu coloquei alguns documentários, alguns pontos que falavam sobre a questão do negro, sobre a questão da produção de açúcar, beleza? Alguns pontos sobre do Brasil colonial. Beleza. A gente agora vai voltar a falar sobre colonização da América Portuguesa. Vamos lembrar que a América ela foi dividida entre dois países, né? Portugal e Espanha. A América Portuguesa vai dar origem ao Brasil. A América Espanhola, do outro lado, vai dar origem a um monte de outros países, beleza? Por isso que a maioria dos países que estão aqui do nosso lado, maioria não, né? Todos que estão aqui do nosso lado falam espanhol. Não são todos não, porque tem dois aqui em cima, Suriname e a Guiana, que não falam espanhol. Mas a gente olhar para o lado, então todos os nossos vizinhos falam um castelhano, que é uma derivação do espanhol, certo? Só nós falamos português aqui na América Latina. É nós, a gente é exclusivos. Bom, beleza? Então, posso começar? Então, vamos lá. Pau no gato. Bora. Seguinte, meus queridos. Então, a gente já viu lá atrás que, procurando um novo caminho até os temperos, as especiarias que estavam lá no Oriente, lá nas Índias, os portugueses queriam chegar nesses temperos porque os italianos da cidade de Gênova e Veneza tinham dominado o mar Mediterrâneo. E aí você tá ligado. Para passar ali, tinha que ou pagar um pedágiozinho, ou, se você não quisesse pagar o pedágio, você comprava as mercadorias da mão dos italianos. E aí você pagava um preço mais alto. Portugueses e espanhóis estavam insatisfeitos com essa exploração, então eles procuram um novo caminho. A gente já falou sobre isso, a gente viu que os portugueses vão ser muito corajosos, porque na época se acreditava que o mundo era plano, né? Esse cara acreditava que o mundo era plano, pelo amor de Deus. Como é que pode as pessoas pensarem nisso? O problema é que tem gente que pensa assim até hoje. Ai, caramba. Bom, vai, segue a rima. E aí, eles acreditavam que o mundo era plano, que se você navegasse para muito longe da Terra, você caía, ia ficar flutuando, caindo no espaço até morrer. Ou que o mar estava cheio de monstros, certo? Lembra? Monstrão, comedor de barco, professor de história descendo o dente nos marinheiros. Ou que as águas esquentavam, beleza? Eles acreditavam que o mundo era pequeno, então que só tinha aquela parte da Europa ali, não tinha mais nada. Mas os portugueses e os espanhóis também, muito corajosos e, claro, com muito medo, não tinham certeza de nada, eles começam a utilizar alguns estudos da época, tem alguns cientistas, posso chamar assim, que fizeram algumas experiências e começaram a perceber que havia uma curvatura na Terra, certo? No filme que eu passei para os senhores, chamado 1492,
A Conquista do Paraíso, ele começa com uma experiência muito simples de se fazer, que o Colombo mostrando para o filho por que ele acreditava que o mundo era redondo, porque o barco sumia depois no horizonte, né? Então ele ia descendo. E o Colombo fez isso algumas vezes, mostrando para as pessoas na praia, como que o barco dele sumia e depois ele voltava. Aí falou, você é o bruxo? O que está acontecendo? E aí o Colombo até teve problemas por causa disso. Bom, os portugueses e espanhóis então buscam um novo caminho até as Índias. Os portugueses resolvem tentar um caminho dando a volta na África. Eles conseguem depois de quase 9 décadas navegando, certo? Procurando um caminho. Eles achavam que a África era menor e eles descobriram que a África era muito maior e que navegar era muito mais difícil. Navegar em longas distâncias não era tão fácil, beleza? Muito difícil, mas os portugueses chegam. Um cara chamado Vasco da Gama consegue chegar lá no Oriente e consegue começar a fazer o comércio de especiarias. Valia a pena sair de Portugal, dar a volta na África, comprar as especiarias e voltar depois mais 3, 4 meses e revender esses temperos na Europa, e eles ganhavam dinheiro demais, beleza? Enquanto Portugal estava tentando dar a volta na África, a Espanha, que não queria competir com Portugal, tenta um novo caminho. E aí ela vai na ideia de Colombo. Lembrando que Colombo não era espanhol, você tá ligado, né? Ele era italiano, ele era de Gênova. Olha que fita, um grande navegador. E aí, qual que é o esquema? O Colombo ele pensou, bom, se a Terra é redonda, eu saio daqui da Espanha, dou a volta no mundo e chego nas Índias. Aí eu encho de tempero, volto na Espanha. O raciocínio de Colombo estava perfeito, ele só se enganou, claro, desconhecia que o mundo era um pouquinho maior do que ele imaginava. Pouquinho, era uma paulada de maior. E aí, ele chega na América um dia lá, vocês viram isso no filme, eu espero que vocês tenham visto o filme que eu deixei, o 1492. Ele já estava desesperado. A tripulação de Colombo, quer dizer, os marinheiros já estavam querendo quebrar a cara dele. O Colombo ele sai da Espanha navegando em linha reta, certo? Então a ideia era sair da Espanha, navegar em linha reta, dar a volta no mundo e chegar no Oriente. Só que ele vem, o mundo era muito maior do que ele pensava. E quando ele chega aqui, ó, depois de ter saído da Espanha, depois de algumas semanas a mais, ele planejou uma coisa, mas não foi o que aconteceu, certo? Ele, depois de chegar umas semanas a mais, já com a tripulação insatisfeita, com fome, sem água, querendo quebrar a cara dele, sem tomar banho, se bem que para alguns não tomar banho é legal. Ele chega na Terra, chega em terra lá, chega numa terra e fala, caramba, cheguei nas Índias. Não, ele se enganou, ele tinha chegado em outro continente, que é o nosso continente, o continente americano. Mas ele achou que tinha chegado às Índias, certo? E vale lembrar uma coisa, por favor, hein, cara. Americano é todo mundo que nasce na América. Não é quem nasce nos Estados Unidos só, não. Os Estados Unidos é americano? É, sim, ele nasceu na América do Norte. A América é dividida em três: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Nós estamos na América do Sul. Meus pais vieram da América Central e os Estados Unidos está na América do Norte. As três juntas formam a América, beleza? Então quem nasce nos Estados Unidos, americano. Quem nasce em El Salvador, que nem meus pais, americano. Quem nasce no Brasil, americano. Quem nasce na Argentina, americano. Quem nasce na... Você entendeu, né? Beleza, é nóis. Então, se um dia um americano chegar pra você e falar, eu sou americano, você fala, também sou cabeça gorda, sabe? Vai estudar geografia, rapá. Eu tô vendo um monte de maluco aí, é engraçado isso. Os caras falam, americano é só quem nasce nos Estados Unidos. Falar, viu? Estudar, rapaz. Bom, siga aí. Já esqueci o que eu tava falando, tá vendo? Me revolto. Pra que isso? A América, então, ela vai ser dividida entre Portugal e Espanha, beleza? A parte portuguesa é a parte que vai dar origem ao Brasil, como eu já falei, e a parte da Espanha vai dar origem a um monte de outros países, beleza? O Brasil, então, começa a ser colonizado por Portugal. Só que Portugal, tiozão, tava nem aí pro Brasil. O rei português manda pra cá o Dom Oil, loucão, manda o Pedro Álvares Cabral, e o Pedro Álvares Cabral chega aqui, já sabendo dessa fita, já sabendo da terra que ele precisava conquistar, para aqui um pouquinho no Brasil, fica alguns dias, toma posse, faz a primeira missa, manda alguns funcionários verem o que tem aqui, se tem ouro, se tem prata, se tem tempero, se tem futebol, se tem McDonald's,
ele começa a ver, né, se tem rapidez, fantástico. Ele percebeu, Pedro Álvares Cabral, nas suas expedições, que aqui não tinha nada de interessante, e até porque tinha que ser muito mais interessante, por exemplo, tinha que achar aqui no Brasil algo muito mais interessante que as especiarias, que os temperos. A gente não pode esquecer que nessa época, por volta de 1500, Portugal ganhava uma grana vendendo tempero, ganhava uma grana, ô louco, mano, estourado mesmo. Esquema biqueira, estourava na grana, beleza? E para conseguir trocar, para falar, não quero mais vender especiaria, não quero mais vender tempero, que eu vou lá buscar no Oriente, nas Índias, o rei português tinha que achar algo muito interessante aqui no Brasil. Só que Pedro Álvares Cabral falou lá, ó, pediu pro escritor dele, o Pero Vaz Caminhas, escrever uma carta pro rei e falar, ó, aqui é legal, mas aí, tem muita coisa não, hein? E assim que Pedro Álvares Cabral vê, toma posse, fala, isso aqui agora é do rei português, ele continua a viagem dele. E a viagem dele qual que era? Era chegar no Oriente de novo, até as Índias, encher as caravelas e as naus de tempero e voltar para Portugal para vender. Então, o Brasil foi só uma escala da viagem de Pedro Álvares Cabral, certo? Não era o objetivo, vou lá descobrir o Brasil. Não, ele veio aqui, tomou posse da cena e continuou a viagem dele. Beleza? Tá ótimo. Como não tinha nada interessante, o governo português resolveu fazer algo. Então, ó, beleza, eu vou lá, tomo posse, mas eu preciso de alguma coisa para não perder para outros países. Como assim? O governo português vai começar a explorar alguma coisa, vai começar a fazer alguma coisa para deixar bem claro que aquela terra era dele, para evitar que outros países tentassem tomar a terra deles, certo? Portugal tinha medo que franceses, ingleses ou holandeses viessem aqui e tentassem invadir o Brasil, que era deles. E é engraçado porque Portugal fala, essa terra é minha, só que quando eles chegaram aqui tinha índio pra caramba, né? E aí? Peraí, tomaram dos índios e agora estão com medo que outras pessoas tomem dele? O negócio tá estranho. Bom, mas segue. Vamos lá. Sem revolta hoje, hein? E aí? Portugal, então, busca tentar tomar posse do Brasil explorando alguma coisa, fazendo alguma coisa, certo? Tudo bem? Era como se o Brasil fosse uma cadeira. Portugal precisava deixar alguma coisa em cima da cadeira para falar, ó, essa cadeira está ocupada. E qual vai ser o sinal de que a cadeira estava ocupada? Como que Portugal vai tentar ocupar o Brasil para expulsar ou evitar que outros países tentassem tomar o território português aqui na América? Extraindo o pau-brasil, beleza? Era uma árvore que as pessoas já conheciam, o pau-brasil, já falei isso para vocês, já tinha essa árvore lá no Oriente, e ela era usada para duas coisas, móveis e fazer tinta. O centro, a parte central do pau-brasil, ela era moída para fazer uma tinta avermelhada, e essa tinta era usada para tingir os tecidos. Suave, tranquilo, certo? Inclusive o nome pau-brasil já era conhecido antes de eles chegarem aqui no Brasil. É uma árvore com cor de brasa, pau-brasil, pau árvore, né? Madeira árvore, Brasil quer dizer cor de brasa, brasa, avermelhada, alaranjado, brasa, fogo, beleza? Então, o nosso nome tem a ver com a cor avermelhada que a árvore tinha. Essa vai ser a primeira forma de exploração, beleza? Que era só para manter o barato. Só que vai chegar só para manter a posse, desculpa. Só que vai chegar uma hora que é aquilo. O lucro das especiarias não vai durar para sempre. E aí quando Portugal começa a perceber que ele está perdendo os lucros das especiarias que vêm das Índias, Portugal vai olhar para o Brasil, o rei português vai olhar para o Brasil com um olhar mais carinhoso, falar, opa, tem terra lá, tá bom? E aí ele vai tentar implantar um novo sistema, que é o sistema de produção de açúcar a partir da cana, beleza? A gente não pode esquecer também, meus queridos, que a exploração do pau-brasil, quer dizer, a extração do pau-brasil das terras brasileiras, ela não foi feita com escravos, foi feita por indígenas que cortavam as árvores em troca de pequenas mercadorias, certo? Mercadorias sem valor para os europeus, sem valor grande, mas que para os indígenas era uma novidade. Aí você pode pensar, nossa, como esses índios eram bobos, né? Trocavam árvore por anzol, espelho.
E é engraçado porque os índios pensavam a mesma coisa dos portugueses. Falaram, nossa, como esses caras são idiotas. Eles estão dando espelho e anzol pra gente em troca de árvore, que aqui tem de monte. Então, tá vendo como a questão de se colocar no lugar do outro, quer dizer, você tem empatia, muda a visão? Ó, você fala, nossa, esses índios mal cabeção. Para os indígenas, os europeus é que estavam viajando. E a partir do momento que é colocada a cana-de-açúcar aqui, a mão de obra deixa de ser essa troca e passa a ser escrava. Os portugueses já faziam isso lá em outras colônias, eles escravizavam outras culturas e obrigavam a trabalhar, senão morria mesmo, beleza? E essa escravização, primeiro vai ser do índio, depois ela vai ser do afrodescendente, do africano, beleza? Porque se percebe que o indígena ele era muito mais resistente, claro, ele estava na área dele, o indígena fugia melhor, conhecia o território melhor que os europeus, então ele usava isso a seu favor, conhecia a geografia. E, de repente, o mercado de africanos, de escravos africanos, se tornou uma coisa muito lucrativa, mas dava dinheiro demais, dava muito dinheiro, beleza? E aí os portugueses falaram, opa, olha aí, ó, dá para ganhar dinheiro duas vezes, comprando e vendendo escravos e produzindo açúcar, beleza? E é a partir daqui, então, que a gente continua na próxima aula. A implantação da cana-de-açúcar, que a gente já conversou, mas como a apostila 5 está revisando essas coisas, eu vou agora mais de leve. A partir da próxima aula, então, a gente vai falar o quê? Sobre a implantação de cana-de-açúcar no Brasil, o sistema e a mão de obra utilizada. Beleza? Tudo bem? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil açucareiro, quer dizer, o Brasil que produzia açúcar. Firmeza total? É nóis. Senhoras e senhores, espero que essa revisão tenha ajudado. Vai ajudar vocês na apostila número 5, beleza? Então, por enquanto, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não proporcionado. Vai de leve na manguaça da Marília. E aí, ó. Acabou não, hein? Tô vendo uns caras de um par de maluco aí na rua sem máscara e pá, indo pro fluxo. Fica em casa, vacilão. Segunda onda vem aí, vai quebrar todo mundo. Eu não quero perder mais ninguém, não. Se liga. Fui. Abraço.